Eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto que parece até coisa de filme apocalíptico. Eu sempre gostei muito desse tipo de filme temática, apocalipse, zumbi, ou outros filmes de fim de mundo, de catástrofe. E por existir tanto filme assim, acredito que muita gente também tem esse mesmo sentimento de gostar de imaginar como é que seria. Meu povo, eu sou o Jacob e hoje eu estou aqui para trocar essa ideia com vocês sobre sobrevivencialismo. Um assunto que, apesar de ser muito difundido mundo afora, apesar de existir alguns canais focados somente nesse nicho aqui no Brasil, se você chegar numa mesa para conversar com 2, 3, 10 amigos, talvez um já tenha ouvido falar sobre sobrevivencialismo, mas eu digo que, com toda certeza, 0 pratica o sobrevivencialismo ou se aprofunda nesse assunto. E como eu gosto muito, esse vai ser o primeiro vídeo sobre esse assunto. Talvez nesse canal seja o assunto que eu mais aborde, já que eu gosto muito de conversar sobre autoconhecimento, defesa pessoal, autossegurança e segurança também daquelas pessoas que você gosta, seja no digital, seja no mundo real. E o sobrevivencialismo, ele é um nicho grande, né? Ele abrange tudo isso. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais abertamente o que é o sobrevivencialismo, tentar introduzir você a esse mundo se você ainda não conhece e chamar você para estudar. Ou se você já conhece, que você possa conhecer um pouco da minha visão sobre o que é o sobrevivencialismo e qual é a importância de entender sobre esse assunto. Primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu já tinha estudado sobre o assunto, já até praticava algumas coisas, mas não tinha o conhecimento que já existia uma nomenclatura, sobrevivencialismo. Não sei se é porque eu sempre gostei muito dessa temática, como eu já falei, mas o sobrevivencialismo, ele não é nada focado no mundo apocalíptico ou no fim do mundo. Ele é bem mais pé no chão, é bem mais tranquilo, é bem mais na real. Ajuda bastante a gente a ser muito mais independente e confiante do que se preparar para o fim do mundo. Até porque eu acredito que se vier realmente um fim do mundo como a gente imagina, como a gente vê nos filmes, são poucas as pessoas que conseguem sobreviver por muito tempo. Mas vamos imaginar um cenário para a gente exemplificar e já começar com alguma coisa natural para vocês. Faltou luz. De repente você corre na cozinha ou corre na despensa, corre naquela gaveta que você sabe que tem uma vela. Você quer iluminar a sua casa. Você não vai iluminar com a lanterna do celular por muito tempo, porque você pode ficar sem bateria e não tem energia para carregar o teu celular. Então tu só acende a lanterna para achar a vela. Mas aí só tem uma vela para a casa toda. Tu esqueceu de comprar. E ao mesmo tempo tu não tem fósforo, porque o teu fogão é elétrico. Então tu não precisa mais de fósforo. Nesse caso você não fuma. Então você também não tem isqueiro para acender aquela vela. Você vai ter que bater na porta de um vizinho. Teu vizinho, por sorte ou coincidência, ele fuma, tem um isqueiro, você acende. A luz volta com 5 horas. Vida que segue, vida normal. Vamos para o cenário número 2. Faltou luz. Você não tem vela. Você não tem fósforo. Você não tem isqueiro. Você mora afastado de outras pessoas ou não tem nenhum vizinho no momento. Passam 5 horas e a luz não volta. A bateria do teu celular está com 15%. As comidas da geladeira já estão começando a ficar com um cheiro estranho. Passam 24 horas, a luz não voltou ainda. Você está dormindo no calor, porque não tem ventilador, não tem ar-condicionado. Você sai para comprar vela, fósforo.
comida natural. Passam 2 dias, a luz não voltou, você não conseguiu recarregar o seu celular, você está sem contato com as pessoas, o desespero já começa a bater na tua porta. Passa uma semana e você sem luz, a internet já também foi para o saco, comida tudo estragada na geladeira, você não sabe mais o que fazer, a cidade já está se tornando um caos. Mas não é o apocalipse, não é o fim do mundo. Ufa, a luz voltou. Foi uma semana de susto. Nossa, mas se tu tivesse preparado, hein? Se tu tivesse com a geladeira abastecida, ou com comida em forma de grãos, ou enlatados para comer, se tu tivesse abastecido com pilhas, lanterna, isqueiro, fogo, material de conserva, aí sim você poderia aguentar uma semana tranquilo, baterias recarregáveis, tudo isso. É um cenário simples, são 2 cenários para você analisar aqui. Mas imagina aí uma semana sem luz, a loucura que é no mundo, a loucura que é na tua cidade, no teu bairro. E às vezes a gente não pensa nessa simples coisinha. São para situações assim que o sobrevivencialismo entra em cena. Ele basicamente nos ensina a estar prontos para o que possa dar errado e também para que a gente saiba resolver as coisas, seja em uma emergência ou simplesmente só para ser independente mesmo. E tudo isso não precisa ser com esse clima, nossa, é o fim do mundo. Não, pode ser um tema divertido, um tema que pode ser útil, um tema que quando você passa a gostar, você passa de medroso ou de ansioso, apreensivo, para uma pessoa preparada, um explorador moderno. E eu queria te chamar para conversar sobre esse assunto aqui hoje. Pensa que quando você vai acampar e leva tudo que você precisa, uma barraca, uma lanterna, comida, água. Agora, imagina fazer isso não só quando você for acampar, mas para a tua vida. Tu tá preparado? Tu tá sempre um passo à frente? Quem assistiu o vídeo que está aqui no canal sobre Gray Man, ou sobre Vida Cinza, eu falei um pouco sobre isso, sobre você estar sempre um passo à frente, sobre você se adiantar das coisas. E o primeiro passo do sobrevivencialismo é você montar um kit de emergência. Já começa por aí. Vou te contar, esse exemplo que eu te contei sobre a luz é porque aconteceu de verdade comigo. Faltou luz durante uns 3 dias, quando eu morava com os meus pais na época. Eu lembro que eu era adolescente, foi um caos na rua, eu morava em periferia, as pessoas não tinham lanterna, não tinham vela suficiente, a água estava praticamente quente, né? Não tinha mais como conservar água gelada, os alimentos também se estragando, ninguém sabia mais o que fazer. Quem tinha um mínimo de kit de sobrevivência, né, de emergência, como lanterna, água, comida, para durar por um tempo razoável, ficou tranquilo. Não precisou sair correndo para o supermercado para comprar alimentos ou materiais de kits, né, de primeiros socorros e tal. E isso me trouxe muito à memória, agora recente, na pandemia. Graças a Deus eu tinha uma reserva financeira boa. Foram praticamente 2 anos onde a minha cidade aqui, a gente viveu naquela abre e fecha. Tava parecendo aquele meme do Alto da Compadecida. Fico rico, fico pobre, tô cansado dessa vida de abre, de fecha, de abre, de fecha. No ano de 2020, no ano de 2021, juntando esses 2 anos, eu posso te dizer que as coisas funcionaram normalmente aqui na cidade onde eu moro. 1 ano e meio, aliás, 6 meses. Foi 1 ano e meio parado e 6 meses funcionando nesses 2 anos, de tanto abrir e fechar. E por eu ter uma reserva financeira, eu consegui ajudar. Na época eu morava próximo aos meus pais, consegui ajudar eles, cuidar da minha casa.
Mas eu vi o desespero de muita gente que perdeu trabalho, perdeu dinheiro, perdeu o próprio negócio, comida acabando, não sabia o que comer ou dar para os filhos. E a pandemia que passou, ela foi só mais uma das tragédias que aconteceram aí no mundo. Recentemente tivemos agora lá em Porto Alegre, das enchentes. E são para esse tipo de cenários que o sobrevivencialismo entra em ação. Em 2030, a partir de 2030, as coisas vão piorar. E se você não estiver preparado com Bitcoin, reserva financeira, independência e kits de sobrevivência, seja alimentação ou seja para kits de emergência, primeiros socorros e outros utensílios, você vai passar um pouco de dificuldade. Um pouco para ser bem tranquilo para você. Pode parecer papo de papo de teoria da conspiração, mas vai por mim. 2030. Agenda 2030. Agenda 2030. Pesquisa sobre isso. Provavelmente gravarei um vídeo mais sobre isso. Mas esses kits de emergência, eles geralmente têm essas coisas essenciais, tipo comida enlatada, água, lanterna, pilha, kit de primeiros socorros. E claro, coisas para pequenos acidentes, né? Band-aids, remédios para dor de cabeça, remédio para dor no corpo, muda de roupas, alimentos em grãos, né? E a gente também não pode esquecer de colocar coisas que você precise, para caso você precise sair da sua cidade ou do seu país, como, obviamente, seus documentos e dinheiro. Esse kit de sobrevivência pode salvar você e a sua família. O sobrevivencialismo, ele nos treina para autossuficiência, ser independentes. Pensa na seguinte situação, no seguinte exemplo. Se você pudesse plantar alguns dos alimentos que você come hoje, você plantaria? Se você pudesse plantar alguns dos alimentos que você come hoje, você precisaria ir ao supermercado? Uma das partes mais legais do sobrevivencialismo é a ideia da independência. Ou seja, se virar sozinho para certos tipos de coisa. Você já pensou em ter sua própria hortinha? Não precisa ser grande coisa não, você não precisa morar em um sítio, uma chácara. Se você morar em apartamento, você consegue ter sua própria hortinha. Um vasinho de tomate, um alface. Essas coisinhas podem fazer diferença na sua vida e você não se deu conta ainda. Tem gente que consegue ir além, consegue pescar sozinho, consegue criar galinhas, né, ter espaço aí para ter, além da carne da galinha, poder comer os ovos também, fazer ali um alimento mais saudável. Tem gente que consegue produzir a própria energia, até mesmo painéis solares. Isso é uma coisa mais avançada, mas se você aprender o básico, você já consegue ser autossuficiente. E ser autossuficiente não significa que você vai morar no meio do mato, sem depender de nada. Significa que você pode aprender a fazer coisinhas simples e coisas sozinho. Coisas para você ser autossuficiente, ser independente. E pode ser divertido também, muito útil para a sua vida. Principalmente se você tiver filhos pequenos, adolescentes. Plantar coisas não dá uma satisfação. Eu te digo mais, plantar dá uma satisfação muito boa, muito boa. É muito legal você poder cuidar da sua própria hortinha, ver as coisas crescendo. Imagina só a sensação de você colher seu próprio tomate, né? A sensação e o orgulho que dá para você colher as coisas sem estar vindo do supermercado. Vamos imaginar outra situação. Você está num lugar longe de tudo e percebe que tem que passar a noite naquele lugar. Como é que você se vira em um lugar onde você não está acostumado, a céu aberto? São nessas horas que as habilidades de sobrevivencialismo surgem, florescem em você. Quais são os truques que você sabe para sobreviver no meio do deserto, ou no meio de uma plantação, no meio de uma selva? Você saberia acender uma fogueira? Existem várias maneiras de acender uma fogueira, de fazer fogo. Você sabe pelo menos uma?
Você sabe como é que afasta animais peçonhentos ou mesmo animais ferozes? Você sabe como é que purifica uma água? Você sabe dizer se aquela água que você vê ali no rio ou no lago, ela é uma água saudável? Tem muita técnica para isso. E você também precisa saber pelo menos uma. Outro exemplo, você sabe se orientar se você estiver em um lugar que não tem sinalização, não tem bússola, não tem nada? Você sabe se guiar pelo sol? Tipo de manhã, que está claro durante o dia. E à noite, que é pior ainda, você sabe alguma dessas técnicas? Você já leu sobre isso? Vamos para a parte de planejamento financeiro agora. Sabia que saber lidar com o dinheiro também faz parte do sobrevivencialismo? Isso é algo que muita gente ignora ou muita gente não faz conta, assim, não, sabe? Não faz conta, foi bem legal. Mas a pessoa não se dá conta. Não é porque a gente está falando de emergência e apocalipse e viver no meio do mato que o dinheiro ele perde valor. Imagina você se preparando para o futuro. Se você começar a guardar uma graninha hoje, isso vai te ajudar muito lá na frente, como eu falei. Na pandemia, eu tinha uma reserva financeira e isso foi o que me ajudou a me manter durante 2 anos. Claro, obviamente, reduzindo muito o meu custo de vida, mas consegui me manter. E é importante que você pense como que você pode ser independente financeiro. Lembra da falta de luz? Nessa situação, muita gente ficou desesperada para comprar comida, água, vela, pilha. Mas como é que compra se não tinha dinheiro? Na época da pandemia, como é que você se alimentava se você não tinha dinheiro? É isso que o planejamento financeiro faz por você. Outra coisa que o sobrevivencialismo ele nos ajuda, resiliência, mentalidade forte. Sabe o que é isso? É a capacidade de não desistir fácil, mesmo quando as coisas estão complicadas. Eu conheci pessoas que, na época da pandemia, perderam tudo. Ficaram arrasados, claro. Mas que, quando passou essa turbulência, conseguiram se reerguer. Conheço pessoas que estavam naquela tragédia de Mariana, lembra? A empresa Vale destruiu aquela cidade, aquele ambiente, que até hoje não consegue mais plantar. Eu tinha família que morava lá próximo. Não foram, graças a Deus, atingidos por perder a vida, mas foram afetados. Conheço pessoas que eu conheci através da internet que estavam nessa tragédia do Rio Grande do Sul, na enchente que teve. Mas conseguiram se reerguer. Por quê? Porque tinham uma mentalidade forte, resiliência. Talvez nem eles saibam o que é sobrevivencialismo, mas o sobrevivencialismo ensina muito sobre resiliência e mentalidade forte, não desistir. O sobrevivencialismo não é só sobre armazenar comida ou saber fazer fogo, é sobre ser forte, sobre aprender, aliás, sobre entender que problemas vêm, mas que você é capaz de superar. Quando você tem essa mentalidade, tudo muda. E isso serve para a vida toda, não só para emergências. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando sobre sobrevivencialismo. E, como eu falei, é muito abrangente. Depois eu posso entrar e me aprofundar mais em alguns pontos. Mas o sobrevivencialismo é muito mais do que se preparar para apocalipse ou catástrofes. É sobre aprender a se virar só. É sobre ser independente. É sobre ter autoconfiança, autossuficiência. Não precisa se preocupar achando que algo de ruim vai acontecer com você. Não precisa viver na ansiedade. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Mas é importante que você esteja preparado para caso algo assim aconteça. Sobrevivencialismo é saber que você está no controle. É saber que você consegue cuidar de você e da sua família, de você e dos outros, que você é forte o suficiente para qualquer coisa. E eu não sei se é porque eu gosto muito desse assunto, mas me dá um orgulho muito grande de falar desse tipo de coisa e saber que eu estou preparado, como eu estive já durante a pandemia, e
Estou preparado também para outras coisas que possam surgir. Mas, se você ficou curioso, que tal você começar com uma coisa simples? Quando você tiver uma grana sobrando aí, monta um kit de emergência. Vai na farmácia. Na farmácia já tem aqueles kits prontos com gases, com remédios, com band-aid, que você pode deixar guardado em casa. E o que você mais puder fazer para levar para casa e guardar em casa kits de primeiros socorros, melhor ainda. Planta alguma sementinha, tenta fazer uma hortinha na tua casa. Tenta, quando você for no supermercado da próxima vez, eu não sei se você compra 1 quilo de arroz, compra 2 agora. Se você compra 2, compra 4. Se você compra uma lata de sardinha, compra 3. Se você compra 1 quilo de feijão, compra 2. Sempre pensando na reserva que, caso aconteça alguma coisa, você ter guardado. Água é muito importante. Isqueiro, vela, armas. Se você tiver a capacidade, né, se você for habilitado para ter arma em casa de fogo, tenha. Se não, arma branca, punhal, canivete, faca de churrasco, qualquer coisa que você possa se proteger caso alguém queira invadir a sua propriedade. Pense nisso. Vai por mim. O mundo é cheio de coisas legais, mas em algum momento da vida você vai precisar do sobrevivencialismo. E eu espero que você esteja preparado para isso. Meu povo, eu sou o Jacob e espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E a gente se vê em um próximo vídeo, irmão. Abraço.